vocês? Então, hoje eu quero falar sobre algo que veio para mim e eu quero liberar para vocês, que é sobre o nosso valor, que está em Cristo. E eu quero falar primeiro um versículo que encaixou perfeitamente sobre isso, sobre o nosso valor em Cristo, né? Que está em 1 Coríntios 6, do versículo 19 ao 20, e fala: Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus, no vosso corpo e espírito, os quais pertencem a Deus. Então eu parei para pensar isso. O nosso corpo foi feito para Deus. O nosso corpo pertence a Deus. Ele é que fez, Ele que nos criou. E se estamos aqui é porque Ele soprou vida, sabe, em nós. E antes mesmo de nossos pais pensar em nós, Deus já tinha pensado em nós. E eu vejo assim que é interessante porque as coisas do mundo é diferente das coisas de Deus. Então, se a gente olha, eu já ouvi vários assuntos sobre questão que tem aumentado neste tempo, sobre a parte de plásticas. Ouvi também sobre questão de que entrou muito nas igrejas, a parte de botox nos lábios, né? Então, não estou dizendo de artistas, porque isso a gente já sabe, né? Mas eu tô falando do meio da gente, um meio cristão. Então, tem sim tido pessoas, e eu vejo assim que mais tem sido atacado sobre isso são as mulheres, são a gente, que estamos sempre preocupadas assim sobre a questão de beleza, sobre a questão do rosto, sobre o cabelo, sobrancelha. Então muitas coisas veio surgindo assim que antes já não tinha, antes eram outras coisas e depois agora veio surgindo e tenha crescido para o meio cristão. Então a gente tem que parar e refletir, sabe? Respira e pensa direitinho, com calma, o que você vai fazer com o seu corpo. Porque é normal pintar o cabelo, né? Não é pecado. Mas aí depois vem a sobrancelha, né? Muitas pessoas cristãs começaram a adotar isso, né? Mexer com a sobrancelha, pintar a sobrancelha, enfim, colocar cabelo mais na sobrancelha e tudo. E agora eu fui sabendo, né, de certas coisas sobre a questão da boca, né? Aí coloca enchimento na boca. E onde isso vai parar, né? A gente tem que falar sobre isso, porque o mundo quer mexer com a gente, quer, sabe, mexer primeiro não somente com o nosso corpo, mas com a nossa mente. E a gente não pode permitir, a gente não pode deixar. A gente é cristão, então a gente tem que parar, pensar um pouco, respira e refletir diante de toda essa situação e não ficar aceitando as coisas do mundo. Porque muitas coisas estão entrando na igreja que está contaminando a noiva de Cristo. E a gente não pode deixar, a gente não pode permitir isso. E eu vejo assim que afeta as emoções da igreja, afeta os nossos sentimentos, afeta as nossas ideias, nossa moral, os nossos princípios. E a gente tem que parar com isso de pensar que nosso corpo é da gente. O nosso corpo não é nem dos nossos esposos ou dos nossos pais. O nosso corpo é de Cristo, o nosso corpo pertence a Cristo. Você já parou para pensar que, se você morrer agora, se eu morrer agora, eu vou para onde? Eu vou para Cristo. Então, a gente tem que ter isso, a gente tem que nos preparar para Ele. E não pensando que a nossa vida é eterna, que a gente vai estar sempre aqui ou que vamos estar sempre casados. Não, a nossa mente tem que sempre se voltar para Ele. É isso que Ele quer, que a gente pense sempre nele, que a gente faça coisas para Ele. E é muito interessante porque sempre quando eu vejo isso, né, que as pessoas estão aí mexendo, né, pintando cabelo, fez sobrancelha, agora estão
colocando enchimento na boca, e eu estou falando isso do meio cristão. Então a gente tem que ter cuidado, porque o que mais vai mexer, né? Mexe no cabelo, sobrancelha e agora a boca, depois vai para onde? Vai para baixo, peito, bunda, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso, porque o que Deus quer? O que Deus quer que você faça isso, sabe? Eu vejo assim que a igreja está se esfriando na parte de que ela está perdida. Ela vai para a igreja, mas quando sai da igreja fica meio assim desorientado. O que eu faço? O que Deus quer de mim? Qual é o meu propósito? O que eu devo fazer? Então eu vi assim que a gente tem que começar a olhar para Deus. A gente não pode perder o foco. Saiu da igreja, né, para o culto de domingo acabou e a gente vai para casa, a gente continua olhando para Deus, porque Deus quer falar com a gente. Deus quer falar de forma específica o que a gente tem que fazer em nossa casa ou fora da nossa casa, seja na igreja ou fora da igreja. Então a gente tem que ser exemplo, porque que exemplo vamos dar para os nossos filhos? Então se a mulher começa a mexer em cabelo, sobrancelha e agora a boca, né? Bota enchimento na boca. Sua filha vai querer o quê? Fazer o mesmo, né? Filho é engraçado, assim, que o filho olha pro pai, olha pra mãe e quer imitar. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Ou então, se você faz uma tatuagem também no corpo, né? Seu filho vai e olha que você tem uma tatuagem, o que ele vai falar? Ah, eu também quero fazer uma tatuagem, meu pai tem, minha mãe tem uma tatuagem. Então a gente tem que ter cuidado com isso, com o nosso corpo, porque a gente pensa assim, ninguém está me olhando, então eu não tenho importância para os outros, né? Ou ficar muito pensando em si mesmo. Mas sabe, a gente tem sim uma certa importância em qualquer lugar que a gente vai, sabe? E o mais importante, a gente tem que pensar que somos importantes para Deus. Mesmo que a gente não seja importante para o mundo, ou mesmo que a sua vida pareça assim que não está acontecendo nada, ainda assim, Deus se importa com a sua vida, Deus se importa com o seu corpo, e Ele quer sim fazer com que o seu corpo agrade a Ele, sabe? A gente tem que querer isso de dentro para fora, agradar a Deus de dentro para fora e glorificar Ele em tudo, sabe? E eu vejo assim que diante de tudo isso, se já aconteceu isso com a sua vida, se você já fez algo dessas coisas, né, mexeu com o seu corpo, então eu vejo assim que Deus quer te levar para arrependimento, para perdão, para cura também, porque Ele quer fazer com que a noiva dele, sabe, brilhe e seja linda para Ele, e brilhe de dentro para fora, e que a gente mostre o brilho do Espírito Santo em nós para os outros, e que a gente seja luz para os outros. Então, que nesses tempos, sabe, a igreja tem que se preparar olhando sempre para Ele, e Ele vai conduzir a igreja diante do que Ele quer fazer com nós, e é algo lindo e maravilhoso que não tem como comparar com as coisas aqui deste mundo, sabe? É algo lindo e maravilhoso, de forma que somente mesmo na parte espiritual, sabe? Porque não tem como comparar. A glória vai ser 1000 vezes melhor e maior. A beleza vai ser 1000 vezes melhor e maior diante de tudo que a gente já viu aqui no mundo, diante de toda a beleza natural, sobre animais, sobre tudo que o céu também, né? Tudo que Deus fez de lindo aqui pro mundo é 1000 vezes melhor e maior a parte espiritual do céu, do que Ele já está preparando pra gente. Então, se a gente tem esse foco de, sabe, vai pra igreja, mas volta pra casa e continua buscando a Deus, continua olhando pra Ele, Ele vai falar com a gente diante de todos os detalhes da nossa vida, porque Ele quer, sim, de forma específica, falar pra gente, não faça isso, faça aquilo, não faça isso, isso não me agrada, sabe?
E que a gente possa querer isso, querer agradar a Deus, sabe, diante de todos os detalhes da nossa vida. Não somente sobre a parte de santidade, que eu vi muito nas igrejas, né? Chega a falar muito sobre isso, mas a gente esquece também de que até nos mínimos detalhes, sobre tudo o que envolve, o que vamos fazer com o nosso corpo, que seja para agradar a Deus, que seja para glorificar a Deus, que Deus se agrade do que a gente está fazendo com o nosso corpo. Então, que a gente tenha isso, sabe, de ter essa preocupação. Será que Deus quer que eu faça isso? Será que Deus quer que eu pinte meu cabelo? Será que Deus quer que eu mexa com minha sobrancelha? Será que Deus quer que eu aumente a minha boca, sabe? Que a gente também esteja mais satisfeito com o que Deus já nos deu, sabe? E é interessante porque Deus sempre vai olhar a gente por dentro. E tudo que parece que não tem jeito, Deus quer falar isso pra você, isso pra mim, que tem jeito, com Ele tem jeito, tem solução, tem mudança, tem melhora de vida, tem surpresas e transformação, tudo de bom, sabe? Mas a gente tem que entender que a gente tem que deixar Ele nos mudar, nos transformar. E a mudança não é do físico, sabe? A mudança começa aqui dentro. Começa de dentro e a gente vai mudando as nossas ações, os nossos pensamentos. Então Deus quer primeiro começar a trabalhar com a gente aqui dentro. E a gente tem que permitir, a gente tem que deixar, e conforme vai passando o tempo, conforme a gente vai buscando Ele, tendo a palavra de Deus, a gente vai sendo transformado, a gente vai sendo mudado. E Deus vai falando com a gente vai ficando mais sensível à voz dEle. Isso é um processo, é aos poucos. E eu vejo assim que, claro que existem exceções que Deus pode falar assim com a pessoa, dependendo da pessoa, pode sim falar com ela de forma, sabe, única e especial. Mas eu tô falando assim que a regra mesmo é conforme a gente vai buscando, aos poucos, sabe? E conforme a gente vai continuando buscando a Deus, Ele vai se revelando cada vez mais pra gente. Então que a gente queira isso. Porque o mundo não vai falar isso pra gente. Nenhuma escola vai falar isso pra uma criança, sabe? E se a gente não se levanta e fala essas coisas, se a gente não se levanta e deixa Deus nos usar, como as pessoas vão ouvir sobre Deus? Como as pessoas vão ouvir isso? Então que a gente comece por a gente, que a gente seja exemplo para os outros, para muitas pessoas verem a Deus por meio da gente. E isso é diante de tudo, é desde os pequenos detalhes até as coisas maiores. Então que a gente queira sim fazer tudo para Deus. Que todas as nossas ações não sejam para nossos esposos ou para qualquer pessoa, ou os pais ou amigos, não. Que a gente faça tudo para Deus, que a gente tente sempre a olhar primeiro para Deus. Deus se agrada do que eu estou fazendo com meus pais, com meu esposo, amigos ou trabalho, e que a gente possa querer isso, sabe? Não agradar os outros, mas agradar a Deus em tudo, tudo. E que a gente permita isso, que Deus fale com a gente sobre todas as coisas. A gente é especial para Deus. Nessa palavra está falando isso. A gente pertence a Deus, o nosso corpo pertence a Deus. Então, que a gente tenha essa plena convicção todos os dias, porque eu vejo que o que mais vai ser assim intenso sobre a gente e pensar bastante sobre Deus é quando a gente está diante dos problemas, diante de situações que está diante da morte, né? A gente começa a pensar mais em Deus, mas que a gente queira pensar nele todos os dias e não somente quando vem os momentos mais difíceis. E neste momento agora é pra gente continuar buscando a Deus, pensando em Deus
e intensificar cada vez mais isso, a busca por Ele. Porque mesmo diante dos problemas, Deus tem a solução, Deus tem o caminho, Deus tem a verdade e Deus tem a vida pra gente, que é a vida eterna, que é por meio de Cristo. Então nós temos sim valor para Deus e Ele quer nos levar para o céu. Ele quer fazer com que a gente viva aqui na terra da forma como Ele quer. Ele tem um propósito para a nossa vida. Ele tem sim algo especial para a igreja, para a noiva. E que a gente queira isso, não somente viver para Ele no outro mundo, mas também querer viver para Ele neste mundo. E que a gente possa fazer com que essa palavra entre no nosso coração, porque a palavra está falando do nosso corpo, não pertence nem a gente. O nosso corpo pertence a Deus e que a gente queira isso, fazer com que isso seja verdade, sabe, em nosso corpo. Que a gente seja exemplo diante dessa palavra e que a gente queira isso, sabe, viver esta palavra, mostrando para os outros: o meu corpo não é meu, o meu corpo é de Deus. E as pessoas vão olhar e vão até perguntar e questionar, porque muitas pessoas pensam assim que é religiosidade, mas não é religiosidade. Tudo que a gente faz para Deus é por amor. E a gente tem vários exemplos na Bíblia mostrando pessoas que fizeram várias coisas para Deus por amor. E eu lembro sobre a questão mesmo de Abraão, que diante do amor que ele tinha pelo filho, ele ainda assim abriu mão disso, mostrando que o mais importante é agradar a Deus. Então, se a gente tem esses exemplos na Bíblia, sabe, que fizeram coisas bem maiores do que isso que eu estou falando, estou falando de coisas que as pessoas estão alterando o corpo, né? Mas Deus já nos deu um corpo, Deus já nos deu uma boca, um nariz e tudo, e funciona perfeitamente. Porque queremos mexer em algo que Deus já nos deu? Então, que a gente tenha mais amor também pelo corpo que Deus já nos deu, que a gente tenha amor próprio sobre o nosso corpo, sabe? Deus já nos deu um corpo, Deus já nos deu uma personalidade, já pintou o nosso cabelo, já pintou a nossa cor, sabe? O nosso corpo. E que a gente possa ficar feliz com o que Deus já nos deu, sabe? Agradecer a Deus: obrigada, Senhor, pelo corpo que você me deu, pela cor do meu cabelo, pela cor dos meus olhos, pela cor da minha pele. Obrigada, Senhor, sabe? E mesmo diante do que as pessoas vão pensar, ou do que as pessoas falam, ou do que a mídia impõe sobre um padrão de beleza, para Deus é diferente, sabe? Porque Ele não tá nem preocupado com isso, com padrões de beleza, sabe? A beleza que Ele mais quer ver é a beleza interior, e que a gente haja sobre os outros de forma em amor, sabe? A beleza está nisso, em nossas ações, em nosso falar e como a gente age com o outro. Se a gente não se atenta para isso, a gente deixa passar coisas tão preciosas que Deus quer agir aqui e quer também agir no céu com a gente, sabe? Que vai ser de glória em glória. Então que a gente queira isso, que a gente queira a mudança de Deus, que a gente queira a mentalidade de Deus, que a gente queira ter o coração de Deus, sabe? E que a gente se pareça mais com Ele, e não com o mundo, e não com os padrões do mundo, mas com os padrões de Deus. Que a gente se pareça mais com o reino de Deus. E Deus quer isso, quer brilhar em nós, sabe? Quer revelar a Ele por meio de nós e fazer com que a gente seja exemplo para outros, que a gente seja luz para outros. Mas se a igreja não está ouvindo a voz de Deus, não está sendo sensível ao Espírito Santo, e está cada vez mais se parecendo mais com o mundo do que com Deus, então, infelizmente, ela está perdendo tempo, porque Deus quer agir por meio de nós, quer agir por meio da igreja. Então, se a gente não permite isso, como Deus vai agir? Que a gente não negue o Espírito Santo, que a gente não negue o que Deus quer fazer por meio de nós,
que a gente seja mais sensível à voz dele, à palavra dele, e que a gente queira cada vez mais mostrar para os outros, mostrar exemplo que a gente tem que querer isso, né? Que Deus nos use. Mas se a gente está ouvindo mais a voz do mundo, se a gente está ouvindo mais as coisas da carne, ou algo que não agrada a Deus e acabamos fazendo isso, quantas pessoas da igreja estão fazendo o que ela quer e não o que Deus quer? Deus quer mudar isso, sabe? Deus quer mudar a igreja, quer nos levar a ser mais responsáveis de forma, responsabilidade espiritual, sabe? O que é mais importante é o que a gente mostra sobre as nossas responsabilidades diante do mundo ou nossas responsabilidades diante de Deus. Quantas pessoas, quando eu vejo no Novo Testamento, depois que Jesus morreu, como foi difícil para a igreja, como nasceu a igreja com muita dificuldade, mas a igreja ainda assim mostrou que, diante das dificuldades, ela continuou firme em Deus. E por que a gente não está sendo responsável nas coisas pequenas? Sendo que, será que estamos preparados para as coisas grandes? E cada vez mais o mundo está mudando e querendo mudar a mentalidade da igreja, e a gente tem que levantar a nossa voz e dizer não, porque tudo o que pertence a Deus e que mexe com o coração de Deus e que não agrada a Deus, a gente não deve querer, a gente não deve aceitar. E a igreja tem que se levantar para isso, não somente para certas coisas, mas também para isso, para as coisas pequenas, sabe? Que as pessoas olham e pensam que não, isso não tem nada a ver, o que tem eu mexer no meu corpo, não, isso nada a ver de que, Deus não se importa com isso, né? Então, ou então, não tô pecando, né? Mas a pessoa tá olhando assim, o corpo é meu. Se o corpo é meu, tá feio o meu nariz, ou minha boca tá feia, eu não tô me sentindo bem com o meu corpo, então tudo eu. Mas o que Deus tá falando pra você, sabe, sobre isso? Será que Deus quer que você mexa com seu corpo? E sempre é isso, o mundo quer que a gente entre no padrão dele. Se a gente não entra no padrão do mundo, não somos aceitos. Mas e o padrão de Deus? Será que sabemos qual é o padrão de Deus? Será que a igreja está atenta ao padrão de Deus? Como pode a igreja estar cada vez mais parecendo com o mundo e não com Deus? Tem algo errado nisso. E Deus quer isso, quer transformar a igreja de dentro para fora, quer tirar toda a sujeira da igreja e limpá-la e cuidá-la e melhorá-la, sabe? Conversar com a igreja de dentro para fora. Quer mudar a igreja, a mentalidade da igreja. Tem coisas que a igreja colocou assim, isso daqui não é de Deus, isso. Mas essas outras coisas não, né? Isso tudo bem eu pintar meu cabelo, não estou pecando, e por aí vai. E por conta de uma coisa pequena, tem se aumentado, não tem nada a ver eu mexer no meu nariz, eu mexer na minha boca, sabe? Mas isso mexe com a parte espiritual. E ninguém fala sobre isso, né? Porque quando você vai mexer com o seu corpo, com o seu nariz, com sua boca, com sua sobrancelha, você está mexendo também com a parte espiritual. E infelizmente a igreja não tem falado sobre isso, infelizmente pastores não têm falado sobre isso. Tem perdido a autoridade espiritual. Nossa, isso me dá tristeza, porque muitos pastores foram mesmo chamados por Deus para serem pastores, mas têm perdido a autoridade espiritual diante de muita coisa. Mas eu quero voltar aqui sobre a questão da igreja, que Deus sim quer falar pra gente de forma específica se Ele quer que você pinte o cabelo ou não, porque o seu cabelo não pertence a Deus. Seu nariz, ou melhor,
como o seu cabelo vai pertencer a Deus se você fala que é seu? Deus nos deu esse corpo, mas o corpo é dele, sabe? O corpo é dele, então tem que ser ele, sabe? A gente tem que ter essa parte assim, você orou sobre isso e Deus te confirmou para fazer isso? A igreja tem que ser mais sensível à voz de Deus. Porque muitas coisas têm acontecido com a igreja por isso de é isso que eu quero, então não estou em pecado, né? Coloca o padrão, a igreja colocou o seu próprio padrão do que é ou não é pecado, mas peraí, e o que Deus está falando sobre isso? Não é o que a gente acha, o que a gente pensa. Até sobre quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que entender, sabe? Não somente ler e dizer, é isso, eu entendi isso, sabe? Não é assim. A gente tem a Bíblia em nossas mãos, mas a gente tem que entender o que Deus quer. A Bíblia está em nossas mãos para isso, para nos ajudar a saber o que Deus quer. Não é agir com o nosso eu, com a nossa carne ou com o que o mundo fala. E a gente tem que querer mais isso, de ser mais responsáveis espiritualmente, de querer mais, parecer mais com os discípulos de Jesus, parecer mais com Jesus. Os discípulos morreram pelo Evangelho, morreram por Jesus, sabe? E pessoas mataram eles, mas tudo isso não foi em vão. Então que a gente não queira também, que a gente queira parecer mais com eles e não com o mundo, que a gente não viva em vão, pelo contrário, que a gente viva para Deus, que a gente queira cada vez mais se parecer com Ele, agir conforme Ele quer, sabe? Fazer tudo em nossa vida conforme o que Ele quer e que nosso corpo glorifique a Deus, sabe? Porque somos especiais para Deus. A gente foi comprado com um preço altíssimo, sabe? A nossa vida, a vida eterna que Deus nos dá como presente, foi comprado com alto preço, com preço de sangue, com preço da cruz. E de forma santa, imaculada, nenhuma outra pessoa a não ser Jesus poderia estar naquela cruz, sabe? E é por meio dele que vamos para o céu, não é por meio dos discípulos, não é por meio de Maria, não é por meio de Abraão, Moisés, Isaac e Jacó. Não é por meio deles que somos salvos, mas é por meio de Cristo. Somente Ele para nos salvar, somente Ele para nos redimir diante dos pecados. E ninguém, nem a gente, sabe, nem nossas obras consegue chegar aos pés de Cristo. Que a gente entenda o nosso valor em Cristo. Porque, sabe, infelizmente, eu tenho que falar isso, mas glória a Deus por isso, que a igreja tem que novamente aceitar Cristo. Nossa, deu vontade de chorar aqui. Mas é isso, a igreja novamente tem que aceitar Cristo. E falar, meu corpo não é meu, é de Cristo, eu sou de Cristo, sabe? Tudo que é meu é de Cristo, não é mais meu. Aceitar Cristo não é somente dizer, eu aceito a Cristo como meu único Senhor e Salvador. Não é só isso. Não parou por aí. Tem uma caminhada, sabe? Que sim, vem dificuldades, vem pedras, vem lutas, não somente físicas, mas também espirituais, mas Deus está conosco. E é esse o segredo mais lindo e maravilhoso, que Deus luta por nós, Deus está conosco, Deus quer nos ajudar em tudo, não somente na questão de nosso corpo, sabe, mas trabalho, dinheiro, o que for, sabe, família, filhos, esposo, né, como eu tô pensando aqui em mim, mas
É isso, só que a gente tem que olhar para ele todos os dias, sabe? É difícil, vem a nossa carne, que é as coisas da carne, mas nosso espírito, que é as coisas do espírito. Então é uma luta também, né? Dentro da gente já existe uma luta com a gente mesmo, né? Que é a nossa carne e o nosso espírito. Mas sabe, quanto mais a gente fica sensível à voz de Deus, a gente vai ouvindo a voz dele e ele vai até nos ajudando diante de nós mesmos. E também, que eu não quero esquecer isso, na parte também da nossa luta espiritual sobre os nossos inimigos, porque os inimigos de Deus também são nossos inimigos. E quem são os inimigos de Deus? São os anjos caídos, né? Então, que a gente também tenha cuidado sobre isso, porque mesmo que a gente não veja a nossa luta espiritual, todos os dias está acontecendo, sim, mas se a gente continuar firmes e fortes em Deus, Ele vai nos ajudando, sabe? Mesmo que a gente deixou de ler um dia a Bíblia, pega a Bíblia o quanto antes, lê pelo menos um versículo da Bíblia, começa ouvindo o que Jesus falava, né? Se você está meio perdido, o que eu leio na Bíblia? Então, comece ouvindo o que Jesus falava. Não tem nada mais lindo e mais precioso e bonito do que ouvir a voz de Jesus, a voz de Deus, sabe? E que a gente fique com Deus, que a gente continue a querer a Deus, sabe? Porque antes mesmo de você ter esse sentimento de querer a Deus, Deus já te queria muito antes. E que a gente esteja cada vez mais com isso de querer agradar a Deus. Querer agradar a Deus não somente na questão de santidade, mas diante de tudo, porque Deus quer também fazer com que nosso corpo seja santo. Mas é diante de tudo mesmo, não é somente na parte da sexualidade, né? Não é somente nessa parte, mas também em tudo. E que todas as coisas que a gente venha fazer seja para agradar a Deus, seja para glorificar a Deus e seja para alegrar o coração de Deus. Que a gente queira isso, que a gente tenha vontade sobre isso, que Deus fale em seu coração sobre isso, que você sinta valioso, né, por Deus, porque não foi em vão, pelo contrário, Deus pagou um alto preço, Deus Pai deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus sempre pensou nisso, desde Adão e Eva. Deus já estava pensando o que eu posso fazer para o meu relacionamento com os meus filhos voltarem, que eu posso fazer. Dá para pensar nisso, que Deus estava preocupado, que Ele poderia fazer por a gente. Deus se importou tanto, tá? Com as coisas de Deus, com Deus, que nada nos tire de Deus, sabe? Pelo contrário, que a gente sempre esteja firmes e fortes com Deus, que a gente seja levado pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo fale em nosso coração, que o Espírito Santo fale em nossa mente e nos leve para cada vez mais perto de Deus e que nada nos atrapalhe para estar cada vez mais perto de Deus. Que você fique com Deus e eu vou ficar por aqui e até a próxima.